Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Vou começar falando um pouquinho sobre essas votações de ontem. Muito trabalho aqui na Câmara, muita polêmica em relação a esse projeto de abuso de autoridade. Na reportagem, o deputado subtenente Gonzaga falou que inviabilizaria o trabalho da Polícia Militar. A gente está aqui com o deputado delegado Antônio Furtado, que é da Polícia Civil, e também tem críticas sobre isso. O deputado Elias Vaz, que é vice-líder do PSB, também vai comentar as votações. Começar com o delegado Antônio Furtado. Deputado, começar pelo abuso de autoridade. A gente vê que a parte ligada à segurança pública defende vetos. O senhor estava criticando o projeto como um todo, não é? Bom dia. Bom dia. O que a gente tem que entender é que, infelizmente, esse projeto que foi aprovado ontem, ele é um desserviço ao país, ele inviabiliza não só a atividade das polícias, mas também do Judiciário e do Ministério Público. E eu explico por quê. Primeiro, ele não estava previsto de entrar ontem na pauta. Ontem nós íamos votar a medida provisória de habilidade econômica. De repente, ele aparece de surpresa. Tanto é que eu, indevidamente, acabei até votando pela urgência do projeto, porque não se esperava. Bom, a partir do momento que a gente nota que o projeto tem como finalidade travar a polícia, ele é uma retaliação à Lava Jato, aos juízes Lava Jato, e eu provo isso fazendo uma análise dos crimes. Lá há um crime específico que, se uma autoridade determina uma condução coercitiva sem ter antes, previamente, intimado a testemunha ou investigado, ele está sujeito a uma pena de até 4 anos. Ora, foi justamente isso que o então juiz Sérgio Moro fez com o ex-presidente Lula. A partir daí, a gente nota claramente que existe uma vontade de frear a luta contra a corrupção no Brasil. E eu vou além. A polícia está em maus lençóis. A polícia que sempre andou na corda bamba, com as dificuldades naturais de enfrentar o crime, agora simplesmente esse projeto aprovado, ele corta essa corda bamba e a polícia cai no espaço, sem nenhum tipo de proteção. É, sim, um absurdo não permitir que se use mais a algema. A algema agora ela é exceção da exceção. Pode ser acusado o agente policial ou o delegado de abuso. É também outro absurdo não se poder mais fotografar um preso. É muito comum, Mariana, que policiais, especialmente militares, na rua, fotografem suspeitos e compartilhem essa imagem, essa foto ou filmagem em grupos de policiais. Para quê? Para verificar se realmente aquele suspeito é ou não um procurado. E aí levá-lo à delegacia. Ora, isso é uma conduta que pressupõe agora uma pena de até 2 anos de prisão. E o pior, se um determinado agente for condenado 2 vezes a penas até que são pequenas, ele está sujeito à expulsão, à perda da função pública. Não podemos aceitar. Eu faço um apelo ao presidente Jair Bolsonaro que vete não só trechos desse projeto, mas na minha análise ele é muito ruim e ele vai inviabilizar. Simplesmente na prática se retirou a algema que deveria ficar nos punhos do marginal e se colocou nos punhos da polícia. Bom, deputado Elias Vaz, senhor vice-líder do PSB de Goiás. Como é que o senhor avalia esse projeto de abuso de autoridade que foi aprovado ontem? Bom, primeiro que o projeto não trata só do abuso de autoridade da polícia ou do Ministério Público, ele é amplo, né? Por exemplo, se um deputado, né, que tem uma situação histórica aí de alguns que dão carteirada, chamada carteirada, vai se constituir como crime, né? Então, na verdade, esse projeto ele é mais amplo, ele está falando de todos os poderes e nós sabemos, né, que muitas vezes o que nós estamos colocando aqui, primeiro que a maioria dos policiais, grande maioria dos promotores, dos policiais, dos juízes, são pessoas que cumprem a lei, né? E dos próprios agentes públicos, de uma forma geral, que estão imbuídos de algum tipo de poder, né? Agora, quem já não ouviu falar, né, de algum tipo de abuso, por exemplo, seja no trânsito, alguma autoridade de trânsito que chega e tem um tratamento totalmente desconforme com o que diz a lei, quer dizer, vai além do que da sua capacidade como a autoridade constituída. Então, sempre nós já tivemos, historicamente, problemas muito sérios com relação a isso. Então, isso aí para defender o cidadão honesto, né? Essa lei não é para defender bandido. Essa lei, nós entendemos que ela tem um objetivo claro, que o cidadão honesto não seja vítima de abuso de autoridade. Então, nós entendemos assim. Se ela pode ter alguma imprecisão, talvez assim até o deputado delegado Antônio Furtado tem uma condição, até uma autoridade maior para falar da profissão dele, né, que talvez possa ter alguma consequência, que talvez possa até ser vetado, um veto parcial, mas no geral eu acho que ela é uma importante ferramenta para separar o joio do trigo, porque eu tenho certeza que a grande maioria dos policiais, a grande maioria das autoridades constituídas no país são respeitadoras da lei, e a lei,
na verdade, essa lei ela vai se dirigir exatamente àquelas que extrapolarem aquilo que se constitui como poder constituído. Deputado delegado Antônio Furtado, já existe algum movimento para trabalhar pelo veto desse projeto? Sim, certamente esse movimento acontece dentro do PSL, ainda que vetos parciais, onde aqueles crimes são apontados de uma forma, como eu já falei, que prejudica sobremaneira a atividade da polícia. Eu sou policial de carreira há mais de 10 anos, trabalhei sempre na ponta em delegacias, e eu digo, um outro ponto que é um absurdo, lá é dito claramente que você não pode interrogar um preso no que seria durante o repouso noturno. Isso dá até vontade de rir. A gente tem que rir para não chorar. A partir do momento que você percebe que está se preocupando com o repouso noturno de preso. Ora, eu como delegado, já aconteceu, às vezes durante a madrugada, de uma vítima de um crime daquele preso aparecer à delegacia para fazer um reconhecimento. Você tira ele da cela, faz o reconhecimento, nada mais natural que depois você ouvi-lo a respeito se ele reconhece aquele crime novo ou não. Então, o que me parece é que se procurou inviabilizar a luta contra a corrupção no país, se inviabilizar a atuação forte e respeitadora da lei dos agentes públicos. É, sim, necessário que essa lei seja vetada. O presidente Bolsonaro tem uma grande responsabilidade agora com os agentes de segurança. Caso contrário, nós vamos ter no Brasil o império do crime extremamente à vontade. Por quê? Porque a polícia... A tendência é, se for mantido esse projeto de lei como está, os policiais não terão mais o desembaraço, o brio necessário para ir para as ruas e prender os marginais. Eu falo da Polícia Militar, da Polícia Federal, Rodoviária Federal, da Polícia Civil, que é uma polícia investigativa, até cercear. O poder de um delegado de polícia de instalar um inquérito, se você analisa, tem ali. Logo, é realmente motivo de preocupação. Eu volto a dizer, isso foi colocado na pauta de uma forma surpreendente. Ninguém sabia que isso ia ser votado ontem. Quando se viu, já estava sendo votado. Foi votado em maioria por votações simbólicas. Houve, sim, um destaque do PSL supressivo muito importante, que eu votei a favor do destaque, que era para retirar a possibilidade de condenação de agentes policiais, caso eles fossem reincidentes nos crimes que a nova lei está trazendo. Eu acredito, sim, que haverá o veto pelo compromisso do presidente Jair Bolsonaro com as forças de segurança. Bom, outro texto que foi votado ontem no plenário, a medida provisória 881, foi concluída ontem, segue para o Senado. Deputado Elias Vaz, o senhor acha que essa medida provisória chamada da liberdade econômica saiu? Como é que ela saiu da Câmara ontem? Bom, ela, para mim, teve um problema que poderia ter sido evitado, que saiu da sua posição original do governo, que acabaram misturando questões trabalhistas, né? Então, o que tange a questão da liberdade econômica é fundamental. A lei traz grandes avanços, né? Um projeto de lei, a medida provisória, na verdade, ele traz a desburocratização, que é muito importante, né? Para as pequenas e microempresas, mas a questão do trabalhador, na verdade, nós não concordamos, né? Essa situação, por exemplo, hoje o que acontece? Um trabalhador que, na verdade, ele às vezes tem uma condição, que ele vai perder o emprego se ele não trabalhar, tem que trabalhar no domingo, né? Ele tem um benefício, que ele recebe 100% a título da situação de que domingo é um dia especial, que ele acaba tendo sacrifício. Agora, com essa lei que nós aprovamos, ela é diferente, né? A empresa vai dizer assim para o funcionário, você vai trabalhar no domingo e eu vou dar um outro dia, uma segunda, uma terça, uma quarta para você, na verdade, ter sua folga. Ele não vai pagar nenhum tipo de benefício, ou seja, como se folgar quinta-feira, quarta, terça, fosse a mesma coisa que folgar domingo. Então, para mim, assim, foi uma posição equivocada. Eu acho que isso acabou atrapalhando o projeto. Se não fosse os itens com relação à questão trabalhista, tem um problema também da flexibilização do controle, na verdade, da folha de ponto, né, que é um instrumento de prova que o trabalhador tem. Então são questões assim que eu acho que poderiam ter sido evitadas, porque o projeto inicial, o objetivo dele era focar melhores condições para você regularizar funcionamento da micro pequena empresa, e eu acho que acabaram colocando situações que, na minha opinião, distorceu. Ainda bem que o presidente tirou mais de 30 itens que eles queriam fazer uma reforma profunda, né? Muito mais profunda do que foi a própria reforma trabalhista, tirando direitos dos trabalhadores. Com o velho discurso, né? Que isso aí vai gerar emprego, se a gente flexibilizar. Nós vimos o que aconteceu com a reforma trabalhista. Eu quero que os economistas que falaram tanto, né,
esses que eu chamo de, que são, na verdade, estão a serviço, parece que tem uma concepção de aluguel, né? Que na verdade disseram tanto que ia gerar emprego a reforma trabalhista, cadê os empregos? Fez foi aumentar. Então, quer dizer, nós precarizamos as relações de trabalho e ao mesmo tempo nós tivemos um crescimento do desemprego. Então, isso é uma falácia, né? Então, esse aspecto é o único aspecto que nós discordamos. Agora, nós não vamos deixar de enaltecer o aspecto positivo de você desburocratizar, porque é muito importante o papel das micro e pequenas empresas no nosso país. Deputado delegado Antônio Furtado, qual que é o seu balanço sobre essa MP 881? Eu entendo que essa MP é muito importante. Ora, é até estranha essa polêmica a respeito do trabalho no domingo. Eu, como delegado de polícia, já trabalhei várias vezes no domingo. A gente sai no domingo, é a farmácia que está aberta, é o supermercado, é o restaurante. As pessoas trabalham no domingo. O que a medida provisória fez foi garantir o recebimento de 100%, ou seja, o pagamento será em dobro. A partir daí, a gente precisa entender que o Brasil está passando por reformas. Reformas que são estruturais. Para quê? Para que aumente o ambiente do negócio. Nós precisamos atrair o investidor estrangeiro, para que ele venha para cá, novas empresas têm que abrir para gerar novos empregos. Há um estudo de que essa medida que foi aprovada ontem, ela pode, em 10 anos, gerar 3.700.000 empregos. É isso que o Brasil precisa. Nós não podemos nos acovardar. Se nós continuarmos fazendo o que sempre foi feito, nós vamos continuar obtendo os resultados que sempre foram obtidos. E o Brasil está estagnado. É um momento de crise. Essa crise só vai ser debelada com coragem. E essa coragem passa pelo parlamento. Nós precisamos entender que avanços importantes foram feitos, como, por exemplo, a carteira de trabalho agora é digital, as receitas de médicos do SUS também passaram a ser digitais. Você tem uma série de medidas que visam, inclusive, uma delas que é importantíssima, é negócios de baixo risco, que tenham o índice de acidentes de trabalho normalmente menores, eles não necessitam mais de alvará ou licença prévia. E aí nós estamos falando da costureira, do sapateiro, de um ambulante. São pessoas que antes, para poder se regularizar, gastavam muito. E o Estado também acabava investigando, ou melhor dizendo, tendo que dedicar sua energia em negócios que, em regra, podem ser fiscalizados depois. Logo, a liberdade econômica é essencial. O Brasil precisa deixar de ser o país do futuro e passar a ser o país do presente. E é por isso que nós estamos aqui, para trabalhar por esses ideais. A liberdade econômica vai gerar mais emprego, vai gerar mais confiança, vai aumentar a arrecadação de tributos, que é o tema que a gente vai falar daqui a pouco. O Brasil está se reformando para, no século XXI, dar a melhor qualidade de vida para todos os seus cidadãos. Bom, deputados, dois assuntos rápidos para encerrar. O deputado Elias Vaz quer falar um pouquinho da reforma tributária. A reforma tributária está na comissão especial, essa semana andou, teve a apresentação do plano de trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária na discussão aqui na comissão especial, que depois vem para o plenário. E também falar um pouco sobre a pauta da semana que vem, possibilidade desse projeto que flexibiliza a posse de armas. Deputado Elias Vaz. Bom, a questão da reforma tributária ela é fundamental. Para mim, muito mais importante, inclusive, para o país do que a reforma da Previdência. Primeiro, nós temos uma situação no Brasil que é uma situação de extrema desigualdade social. 1% mais rico do Brasil ganha 30% da riqueza nacional. Então, é uma brutal concentração de riqueza. E a questão tributária no Brasil, ela é, na verdade, um instrumento indutor de concentração de riqueza, né? Basta ver no formato dela, né? Primeiro, nós temos um formato que ela prioriza a cobrança no consumo, né? E não exatamente no lucro, como outros países adotam, né? Então, a pessoa, por exemplo, quando vai comprar um pacote de arroz, paga o mesmo imposto, né? Quem ganha um salário mínimo, do que um grande empresário, né? Então, há uma desigualdade, né, nessa contribuição, inclusive desrespeitando o que está na nossa Constituição com a questão tributária, que é o princípio da progressão, o princípio da capacidade contributiva de cada um. Então, esse é um aspecto importante, né? E nós temos ainda algumas discussões que nós temos que fazer, né? Quem é que está pagando imposto no Brasil? Quem paga é a classe média, é o médio empresário, é o trabalhador na hora do consumo. Agora, o grande empresário no Brasil não anda pagando imposto. O ano passado nós tivemos 360 bilhões de renúncia fiscal, né, para favorecer os amigos do rei. São aquelas grandes empresas, mega empresas que conseguem os seus benefícios fiscais e não pagam impostos. Então, isso, eu diria que o sistema tributário brasileiro é um sistema tributário
como um Robin Hood às avessas. Essa que é a verdade, né? Nós estamos, o sistema tributário ele é extremamente, ele alimenta a desigualdade social. Então, nós precisamos também desburocratizar. É muito complexo, né? O empresário hoje que quer pagar imposto, quer andar em dia, tem uma enorme dificuldade, gasta muito, tem um custo do Brasil, entra dentro do custo do Brasil, essa questão tributária de uma forma muito negativa. Ele tem que gastar muito, tem toda uma estrutura, um aparato, porque é muito complexo, nós temos que simplificar. Então, nós temos que simplificar e fazer justiça fiscal. Acho que esses são dois princípios básicos que nós precisamos ter nessa questão da reforma tributária. Bom, deputado delegado Antônio Furtado, lembrando que a reforma tributária está na comissão especial ainda, deve dar a possibilidade de ser votada na comissão especial em outubro e depois sim segue para o plenário. Deputado, sua opinião sobre a reforma tributária e depois sobre essa questão do posse de armas que deve ser votada semana que vem. A reforma tributária é muito importante para o Brasil. O Banco Mundial fez uma análise que o sistema tributário brasileiro é o pior do mundo em relação ao tempo e aos recursos que o empresário aqui tem que pagar, não só o empresário, mas a pessoa física. Logo, ele é antigo, ele é defasado, ele tem o chamado efeito em cascata, que é simplesmente uma multiplicidade de cobrança sobre o mesmo fato gerador. Então, por exemplo, o indivíduo vende limão para um lojista, ele coloca o tributo ali. Esse lojista, ao revender o limão, ele simplesmente coloca mais tributo em cima. Precisamos combater esse efeito em cascata. Isso é essencial. Outro ponto também, que vai ser repensado agora com a aprovação da reforma tributária, é a chamada guerra fiscal. Estados e municípios, eles têm independência para fixar as alíquotas de cobrança dos seus impostos. O que acaba acontecendo? Você gera, obviamente, mais investimento, empresas vão para determinados territórios de municípios ou estados que cobram menos. Se por um lado isso é bom, porque você está gerando mais emprego naquela área, por outro lado você está arrecadando menos. E é por isso que o que se busca hoje é uma espécie de imposto único. Você fundir vários impostos, que é a proposta do Marco Sintra, secretário da Receita Federal, de você fundir PIS, COFINS, alguns impostos federais num único imposto, que é o IVA, Imposto de Valor Agregado. Não é muito diferente da proposta que já está tramitando na casa, que foi oferecida essa proposta pelo deputado federal Baleia Rossi. Ele criou o imposto de bens e serviços, que também tem uma ideia de você simplificar a cobrança. Vamos lembrar que o presidente Bolsonaro, ele tem uma ideia de que famílias que ganhem até 5 salários mínimos ficarão isentas, por exemplo, de imposto de renda. Logo, precisamos cobrar mais daqueles que arrecadam mais, que têm mais lucro, por exemplo, ganham mais, e cobrar menos daqueles que recebem menos. É assim que nós vamos ter justiça social. Passa sim pela reforma tributária. É um tema que não pode mais esperar. O Brasil está ávido por isso e certamente o que vai nos recolocar no trilho de desenvolvimento é uma reforma tributária que seja equilibrada. E para concluir, eu realmente tenho uma expectativa que a questão da posse e porte de arma de fogo seja muito bem definido por essa casa. O cidadão tem o direito de se defender, a autodefesa é importante, o cidadão de bem precisa ter uma visão clara de que ele não é obrigado a ter uma arma, mas ele pode ter essa arma. Isso acontece nos Estados Unidos. Lá o número de homicídios é muito menor do que os homicídios que nós verificamos aqui no Brasil. Por quê? Porque lá o marginal ele tem medo de pular o muro e entrar na casa de alguém que pode estar armado, porque ele vai tomar tiro. Aqui, como normalmente a arma está na mão do marginal e o policial tem a arma, mas não há policiais em número suficiente, na minha análise, para garantir uma segurança adequada, é necessário que o cidadão possa fazer valer o que está escrito na Constituição da República, que é o direito de legítima defesa. Eu acredito sim que esse parlamento terá o compromisso necessário para bem avaliar e conceder de uma forma mais ampla ao cidadão de bem direito de posse e de porte de arma de fogo. Deputado delegado Antônio Furtado, obrigado pela entrevista. Deputado Elias Vaz, obrigada pela entrevista. Vamos voltar com a Vera.